curioso. Tá quente. Não, tá bom. Se você faz 2 imersões, o ambiente já está pronto. Aí você pega, você pode escorar na borda, você passa na lateral, no outro lado. Vai ser só com duas, tá? Só com 2, porque aqui a gente desce a mão, ó, ela já descola. Mas se a tábua tiver boa e a cera, se fizer isso, ela já soltou ó, a placa. Peraí. Certo? Você bota uma sobre a outra, por quê? Porque isso vai adiantar o seu serviço aqui. Show. Show. Você vira uma, bota a outra e olha a cor que essa cera vai dar. Na água. Tá certo? Então, tá na água. Eu vou fazer o processo todo, depois vocês pegam. E aquele que quiser pode fazer uma prática, né? Essa coisa que você está falando de dar uma laminada, botar na água, botar na água laminada, não fica com bolha na cera, não? De jeito nenhum. Quer ver? Quando a gente estiver lá, você vai ver. Aqui, ó, a gente vai tirando essas tiras, né? Eu costumo trabalhar com média de quantas lâminas por quilo? Para o nosso clima, de 14 a 16 lâminas por quilo. Por mais que isso, na temperatura nossa, elas caem dos fardos. Ela derrete, porque a cera se funde a 62 graus. Abaixo de 14 é desperdício, é só grossura. Tá certo? Professor, essa cera que foi cozinhada, é só a cera mesmo, né? Lá? É. Coloca água, não coloca nada dentro não, né? Não, expliquem aí para ele. Hein? Explica aí. Foi o que eu disse, nunca derreta uma cera direto na chapa, sempre é a água que leva. Então você bota um pouco d'água para começar a derreter, entendeu? Mas a água está ficando embaixo, porque ela pesa, né? Você costuma deixar nada aquecendo assim? Fica assim mesmo, sem aquecedor, sem nada? Essa cera? Ah, Aqui, Não, ela vai ficar aí. Isso aqui não dá tempo não. Isso aqui, enquanto eles estão fazendo aqui, já precisa recompletar e assim vai. Vocês viram aquele equipamento que eu botei lá fora para botar a placa em cima? Quando isso aqui está numa quantia que já não dá mais altura, a gente bota dentro dele, porque ele é estreito, então a gente aproveita mais a cera. Certo? Quebrou. Você está fazendo ligeiro e não está limpando a coisa direita. Eu vou botar isso aqui por quê? Ele botar só uma. Pois bota só uma. Não é proibido soltar essa placa não. Sim. Tem gente Isso que aqui lava essas envolve. tábuas Com mel. Não, O quê? negócio de coco, detergente. Não, essas tábuas não tem negócio de passar sabão de coco não, nem detergente. Aí é que não pode ver. Uma vez um sair, que a pessoa Cadê? chega e fica lavando essas Cadê tábuas. o canto dos retalhos? Aí ele deixa. Vai lá. Ó, pessoal, você vai ficando todo o tempo com retalho, certo? Pega um esponjinho com sabão. Ó, esses retalhos não derretam ele só. É como que a gente deixar ficar toda a água. Presta atenção aqui, rapaz. Não façam cera só dos retalhos. Nunca dá uma cera boa mais. Você mistura com outra cera nova. Se você for honesto, ela dá linda a cera. Mas não faça cera só de retalho. Ali tinha um tambor com retalho que eles estavam misturando a cera que quebrou. Aí vai. Mas só de retalho, e tem hora que a gente tem 3 tambores desses de retalho. Mas não pode, se você for honesto, não pode fazer só dos retalhos. Nem desses e nem dos que passou no alveolamento. Tá ok? Veja bem, a gente. Soltou. Você botou água aqui dentro, Nico? Botei. Já tem, né? Estou vendo aqui embaixo. Isso aqui, ó, aí sim, sabão de coco, água, sabão de coco
E esse cilindro, uma vez por outra está o retalho dele. Ó, pessoal, um cilindro, ele precisa ser de uma dimensão que quando ele girar, essa quina desse alvéolo precisa coincidir com a parte funda do outro. Senão, você amassa o cilindro. Então, chave de regulagem de cilindro, ela é escondida. Porque você diz, ei, vamos regular para sair 20 placas por quilo, que a gente tem mais cera por quilo. Inventa de mexer. Se ele mexer 1 milímetro para uma lateral dessa, ele vai coincidir de ser quina com quina. Você perde uma máquina de 40 mil reais num 360 graus. Ele trabalha lubrificado. Qual é o problema da cera desse cilindrozinho, do rolo fino que vende de acrílico e outras coisas? É porque é uma coisa tão lógica que a gente faz e mostra, é que ele precisa ter uma dimensão que ao girar, ao passar uma lâmina, consiga fresar o de baixo sendo as laterais do outro lado, entenderam? Sem esgarçar a cera. Quando você tem um cilindro fino que você vai passando, você praticamente só amassa, você não fresa. É por isso que é só aquela... Aí a abelha considera aquela placa como uma placa de cera lisa, ela prega o favo em cima. É tanto que se você botar no sol aquele favo que você colheu o mel, você é capaz de tirar o favo e ficar a placa de cera toda completa. Por quê? Me dê ali uma placa de cera aí, alveolada, Tico, só uma. Por quê? Qual é a vantagem da gente usar a cera alveolada? Você organiza a casa como você quer, e a mobilidade dos quadros faz você poder tirar para fazer colheita e outras coisas. Mas a abelha, para puxar 1 kg de cera, ela consome de 8 a 12 kg de mel. Se você já dá o esqueleto organizando, você economiza muito mel em abelha e desgaste da abelha para ela não ter que puxar o favo todo. Ele está iniciado. Agora, a abelha tem que pegar a borda desse alvéolo e estirar com as mandíbulas. Então eu vou mostrar nos slides, quando uma cera é boa, você vê que a abelha respeita os alvéolos, ela vai puxando nos alvéolos. Quando a cera não tem o alveolamento correto, a abelha faz é construir os alvéolos em cima dela. Entenderam isso? Então não é todo cilindro. Tá certo? Bota ela para lá. E aí, como a gente tem esse tipo de... Tem uns que vem com as esponjas aqui em cima. Faz atirar o sabão. A gente bolou isso aqui, acoplado. Esse cilindro eu comprei em 1992, da Apilani. Quando que eu nasci? Zé Villani é de Limoeiro do Norte, para variar. Tinha a indústria de cilindros lá em Duque de Caxias, no Rio. Vinha a Limoeiro todo ano, 2 casas só que ele ia. A casa de Gerardo Lucena, que era irmão dele, e a minha casa, porque ele tomava suco de cajarana. Porque quando eles eram meninos, ele e o doutor Zé Maria Lucena, juiz federal, desembargador, vendiam pastel em Limoeiro. E tomavam como pagamento dos pastéis que vendia, a mãe dava um copo de suco de cajarana e um pastel quente, que não existe comida melhor do mundo. Suco da cajarana. E ele ia lá na minha casa, porque eu guardava a polpa de cajarana para o suco dele, todo ano. Ele exportava esse cilindro para o berço do cilindro no mundo, que era a Alemanha. Ele exportava cilindro para a Alemanha, para você ter uma ideia do capricho do cara. E está aqui, 1992 tem quantos anos? Eu nasci em 83. Tenho 41, tenho 31 anos. Tem 32 anos esse cilindro. De ter
determinados anos, a gente chegou a fazer 11 mil quilos de cera nele. De 3 mil e de 5 mil, foram vários. Mas teve um ano que eu peguei de 5 mil de tudo e fizemos nele. Manual, não é elétrico. Agora, nós melhoramos, tivemos sempre muito cuidado com ele para, primeiro, lubrificar o cilindro para ele começar a ser usado. Não tem negócio de mel não, viu, pessoal? Não vão com isso não. Mel faz daqui uns dias você escolhe, você leva para dentro da colmeia e você ter um problema de acidez dentro das colmeias. As abelhas vão retardar a puxada. Porque o meladinho de mel vai absorver a umidade do ar e vai fermentar. É um pouco de sabão de coco, não é detergente, vocês já sabem por quê. E aqui a gente fez esse negócio, bota aí dentro e é de soro, né? Como é o nome? É tipo. Pronto. Ele vai ficar gotejando água, essa mesma água de sabão, e a gente quando pega a placa, você fica aqui, bora. Quando ele sair aí, você vai pegar, vai descolar. Pegou? Bora, rapaz, você tem duas mãos, vamos? Bora. Aí você vai segurando pelas laterais. Deixa ele subir não, né? Pode ir puxando para frente, mas você segura por aqui. E você não está pegando em bosta não, pode segurar assim, isso. Aqui, olha, a gente já se abaixa, já pega outra. E antes de ele terminar essa aqui, a gente já faz uma pequena emenda. Quando ele puxa aqui, ó, ele já faz assim, ó. Aí você bota aí, porque você vai botar outra em cima. E tem que vir aqui ligeiro, porque nós vamos passar outra, né? E assim emenda. Certo? Bota em cima lá. Em cima manda a outra. Porque nós vamos cortar de 14, 15, 16 em bloco. Uma vez que a gente passe, como é que a gente faz? Essa placa de cera, ela traz calor. É tanto que cada balde de cera desse, que a gente bota na água, a água é substituída. Porque ela esquenta, passa a não querer soltar. Então isso aqui ainda tem calor. Se eu passar 300 kg de cera nesse cilindro com esse calor, eu levo o calor para o cilindro e deforma o cilindro, porque isso aqui tem uma parte que é chumbo. Então a gente sempre faz a cera de alvéola amanhã, a gente emplaca hoje, tem sempre cera fria, que a gente passa no cilindro e estão passando mais cera. Não sei se estão em... Tipo, você participava quando fazia 500 quilos por semana, 530 quilos de cera numa semana. 3 pessoas. Agora tinha, acho que era Antônio Bocão, chegava às 4 da manhã para já botar o primeiro buião de cera para derreter, para quando o pessoal chegasse de manhã já, entenderam? Daqui, ó, a gente emenda, você traz para essa mesa aqui, ó. Você tem uma tábua, que é o tamanho oficial, que a gente geralmente molha para trabalhar, para não ficar pregando na cera. Certo? A gente trabalha. Isso aqui eu estou fazendo com 2 placas. Eu aproveito a parte mais bem fresada. E aí, ó, você corta de um lado, risca do outro, né, ó. Tá vendo para que foi que eu fiz a mesinha giratória? A gente não tá rodando nem pegando na cera, né? Entenderam o girado aqui? E esse papelão é para a gente não estar cortando a tábua da mesa. Isso aqui, ô grandão, pode sair dentro do tambor? Isso. E aí você tem as placas de cera, né? Tá certo? Só um pouquinho de sabão, as abelhas não rejeitam. 2, 3 dias de jeito nenhum. Isso aqui tá seco. Bem sequinho. A gente bota 10 quilos numa caixa. Se eu lhe vender agora, eu estou lhe roubando. Vai quebrando de 400 a 500 gramas. Porque a água vai sair. É tanto que quando a gente enche as caixas e leva ali, as caixas vão ficar abertas. Para perder a umidade. E na hora que vai se vender é que se pesa
para tirar os 300 gramas da caixa e Na realmente sombra? 10 quilos. Na sombra o senhor deixa? Na sombra, vocês vão ver que a gente não deixa de jeito nem na luz assim, ó. Isso quando eles estão fazendo muito, fica essas mesas tudo cheias, botam uns sacos no chão e faz os blocos de cera no chão aqui para poder fazer. Essa cera, ela vai para aquela sala, é pesada, encaixotada e vem para cá, ó. Posso pegar? Pega não, tá tão bonitinho. Pega. As caixas ficam lá, monta a caixa, daqui ela vem para como fica sequinha. Né? E outra coisa, não importa, se tiver 2 anos guardado, é para você pegar numa cera. Ó, ela é para ter elasticidade, ela não é para você pegar aqui e ela torar, não. Não é para ela se quebrar quando você passa uma carretilha, não. É para ela manter a maleabilidade dela. E no caso aí, o armazenamento para ela manter a qualidade, Dentro da caixa, fechadinho. fechadinho, não precisa lacrar. Não, não lacra a caixa não. Isso aqui está respirando, pessoal. Isso aqui tem vida ainda. Não lacre não, porque é pior. Mas não dá traça não, viu? Não vai dar traça nisso aqui não. Pode guardar a caixa fechada. Aí no ambiente mais escuro ainda com ela fechada. Aqui quando a gente traz, elas ficam abertas. E aí a gente cobre com as próprias caixas. Uma vez que ela seca, a gente pega e fecha. Entendeu? Mas nunca ficar... 10 quilos aí, né? Cada caixa são 10 quilos, né? Quem quiser levar 30 quilos, já tá com 3 caixas aí. Não é assim não. R$2.000 cada caixa. Quem tá vendendo é eu, viu? Aí, né? Só que é 2.000 cada caixa. O lucro todo dia meu aí. O que passar é meu, o resto é de hotel. Pronto. Daqui se expede, sabe? Tem hora que você chega aqui, tem 80, 90, 100 caixas dessa. Em cima dos estrados. Tudo fechadinho, legal. Se for boa, se for decente, não falta mercado não. É uma coisa que eu preciso, eu não posso, se me encomendar 500 quilos de cera, vocês viram lá no estrado do Galpão Grande, ali tem mais de 500, mas eu não vendo mais. Coisa pouca a gente arranja para alguém, mas Opa! as encomendas que vêm, 500 quilos, 1.000 quilos, agora não dá mais não, porque eu preciso de cera e eu vou guardar a minha cera. R$80 o litro de produção. Aqui está 90. Por que esse pior? 50. Mas foi meio esquisinho, foi? Industrial. Mas pequenininho, reduzido. Não, é porque eu exigi a fita 50 por 50, porque o ambiente é pequeno. Se fizesse grandão fica feio. Aí quando você bota na água, aí fica esse biloto, né? Ah, não, ficou grosso, mesmo, que a menina Me deu uma placa dessa aqui. Foi, foi? Olha os cabos do patrocínio aí, ó. Você pode mudar as mãos para mais perto do cilindro. Isso, venha por cima a outra. Isso, olha aí. Passe o e deixa eu passar aqui uma cera aqui para eu mostrar uma coisa. Permita aqui eu. Tico, puxa essa cera aí, Tico. Pegou? Peguei. Ó. Corta o pavio tá dentro, olha que vela linda. E tem de vários formatos, de várias maneiras que você pode fazer, né? Uma velhinha de 500 conto aí. Entendeu? Se você tiver o copo de vidro, você corta a placa de cera, bota dentro e bota parafina dentro. Então, quando você desenforma, você tem
a cera de abelha e a parafina, você tem uma vela fantástica, bonita, que fica queimando. E se quiser, você faz toda de cera, né? E você faz pequena, você pode fazer maior, menor. Não é? Não fica bonito ou não? E se ela estiver bem enxutinha, isso com a luminosidade séria. Cera de abelha é algo muito nobre. Existe uma música do Paulinho da Viola, Coisas do Mundo. Hoje eu vi minha nega, como veio quando posso, com a boca as mesmas palavras, no peito do mesmo remorso, nas mãos a mesma viola, onde gravei o seu nome. E tem um verso nessa música que diz: depois eu encontrei um corpo negro, iluminado ao redor. Disseram que foi bobagem, queria ser melhor. Não foi amor nem dinheiro a causa da discussão, foi apenas um pandeiro que depois ficou no chão. O iluminado ao redor é a vela acesa. É algo muito sublime. O Vaticano elege o Papa à luz de vela de cera de abelha. Né? Não é de parafina, não é de outra coisa. Isso aqui é muito mais nobre do que parafina, do que qualquer outra coisa. Ô, Débora, essa questão aqui também, não sei se todos os alunos eles sabem. Já sei. Essa linha aqui, ela tem que estar exata, ela não pode estar cortada assim. Não, é. Porque vai perder, Tem né? gente que diz que tem que ser perfeitamente exata aqui. 100%. Levante seu braço aqui. Para aqui uma árvore, olha. Que é uma árvore. Um pé de A pau. abelha faz um enxame. Ela puxa o favo assim, não faz? Não puxa? Puxa. Quem foi que alinhou isso aqui para ela? Ninguém, né? Logo, não há tecnicamente motivo para a gente achar que uma cera só presta se eu começar nesse alvéolo e na mesma linha cortar o outro. Porque senão a abelha precisaria, só faria aqui, porque aqui era reto. Tá vendo como não tem sentido isso? Tem um rapaz de Minas que ele veio com essa conversa, aí disse: não, mas o certo é o certo. E o errado é errado. Eu parei a conversa porque eu ia dizer umas coisas a ele, mas eu me lembrei do filósofo grego lá, que a abelha não fica tentando convencer mosca que mel é melhor do que bosta, não. Deixa pra lá, porque esse tipo de gente não adianta a gente discutir. Tá? Mas a história do o certo é o certo, ele não foi dito pelo sábio para esse tipo de coisa, era para questões morais, não era para questão técnica. Entendeu? Isso aqui é uma questão técnica. Cortar certo vai ter alguma influência do que se eu cortar sem prestar atenção nisso? Vai não. Porque senão a abelha não puxaria um favo num galho, numa superfície que não é reta, concorda? Pronto. Pois é, aquele oco que nós tiramos, os favos, que ela nem pregou nas laterais, ela era só lá em cima. Quem foi que disse que ela tinha que começar certinha para dar certo? Ela vai pegar da perpendicular e vai nascer, ela vai pegar. Agora, eu não posso fazer em 45 graus, porque aí eu inverto o sentido do alvéolo, como está nos meus portões. Aí não pode. Eu jamais vou poder botar para as abelhas essa cera assim, ó. Porque aí elas não têm o V em cima para começar a puxar. Você dá o apoio. Entenderam a história? Foi bom você ter perguntado. Show de bola. Segura. Que eu ainda tenho raiva do besta, mas deixa para lá. Deixa pra lá. Quando vier sair, você já puxa que ela sai no reto. centrozinho. Tu pode olhar aqui. Vou mostrar para vocês. Tem como ideia, né? Olha. 3 rolamentozinhos. Um pino de bicicleta que eu mandei soldar aí, tá vendo? Aí aqui a gente bota aqui dentro, olha. Os 3 rolamentos. Eu tenho uma mesa dessa de churrasco na minha casa, né? A gente bota as coisas, a gente gira a parte de cima e ela distribui, né? A parte dela de baixo, né? Malandro é malandro e mané é mané. Faça a primeira mesa. Isso aqui facilita tanto na hora de cortar certinho.